Olá, que delícia estar aqui com quem? Meu grande amigo, Dr. Fernando Lauria. Que delícia, Fê, estarmos Ah, juntos. Renata, a alegria é minha. Olá para todos vocês que estão nos assistindo. Estamos iniciando hoje uma Hum, série de hum. podcast que é o NeuroEducaCast com a minha querida amiga Renata Aguilar. E nós falaremos ao longo desses nossos episódios e desses nossos programas sobre neurociência e educação. Nossa, olha que delícia, gente, estarmos aqui juntos falando sobre assuntos tão importantes e tão relevantes, né, Sem Fernando? dúvida. Porque é levar informação não apenas para os professores, mas para os pais, para as famílias, para toda a comunidade aí que a gente Com precisa certeza. movimentar e levar informação de qualidade, não pode ser qualquer tipo de Sem dúvida. informação, E né? mais do que isso também, tendo a possibilidade de nós conversarmos um pouco sobre neuromitos também, não é, Renata? Eu acho Verdade. que esse é um assunto importante e hoje em dia a gente percebe tanto que são propagados inverdades, propagadas, na verdade, inverdades a respeito da neurociência e é importante que a gente tenha esses conceitos baseados cientificamente. É, às vezes a gente escuta, né, Fernando, eu escuto principalmente na questão da alfabetização, algumas metodologias, algumas formas, algumas fórmulas mágicas no processo de educação e os professores vão nessa testagem e com isso nós vamos levando as nossas crianças cada vez mais em séries subsequentes com falhas no processo de alfabetização. Então, tanto na área da linguagem, quanto na área da neurociência, quanto na área Sim. da matemática, vamos desmistificar aí esses Vamos. mitos na educação. Vamos. Eu tenho duas perguntas para você já. Hoje vamos fazer um bate-bola entre nós Vamos, dois vambora, aqui. vambora. Então eu tenho duas perguntas para você e eu acho esse contexto muito importante realmente, da gente poder trazer e essas inverdades que são tidas como milagrosas nos preocupam demais, porque na verdade acabam prestando um desserviço para essas pessoas, esses professores, esses pais, esses clínicos, que acabam acreditando nisso e perdendo um tempo que é tão importante para o desenvolvimento dessas crianças, fazendo algo que realmente não funcionará. Então, que a gente possa trazer esse embasamento que é importante. Mas já que você falou da matemática, da linguagem, da alfabetização, a sua área incrível, me fala um pouco sobre o que você nos traz sobre a boa temática. Porque eu sei que para mim, e eu acredito que para muitas pessoas, a matemática é assustadora. Mas a gente precisa desmistificar um pouco esse medo da matemática. Então fale sobre a boa temática para Então gente. vamos lá, Fernando. A boa temática, primeiro ela surgiu da seguinte forma: eu tinha dificuldades em matemática. E eu comecei dando aula e comecei a esbarrar nessas dificuldades. Como é que eu iria ensinar os meus alunos? Então aparecia dentro dos livros didáticos conceitos como fração, decimal, e eu tinha que seguir aquele livro. E aquilo me incomodava muito. Então eu fui fazer matemática. E aí todo mundo olhava para mim e dizia assim: ou você era maluca por fazer matemática, ou você era muito inteligente. Então eu falei: não sou nenhuma nem outra. E toda vez que eu entrava na sala, eles olhavam para mim: ah, já sei, você é a professora de matemática. E aí um dia eu fui, escrevi na lousa a palavra matemática e disse: não, eu não vou ser, não sou professora de matemática. Apaguei o Eu não má. vou ser a má, né? Não, vou ser a má. E aí eu coloquei boa temática. E até hoje, Fernanda, eu sou conhecida como a professora da boa Que temática na escola. incrível. Então, assim, e trazer a boa temática para eles acaba sendo muito lúdico, porque eu trago histórias dentro da matemática, vou criando histórias, vou trazendo muitos jogos com as crianças, faço brincadeiras, escuto o que as crianças têm, porque muitas vezes nós fazemos rodas de conversa de leitura. Não faz Sim, isso, gente? sim. Educação infantil. Sim, Sentamos em roda para ler um livro, para conversar, mas ninguém faz roda de histórias de matemática. verdade. Então, muitas vezes a gente conversa para tratar sobre um enunciado de um problema, não sobre a resolução, sobre aquela Perfeito. linguagem da matemática. E isso é interessante porque eu vejo que muitas vezes a gente tem a possibilidade de poder trabalhar a questão da própria interpretação do que traz o enunciado de uma questão de matemática, e às vezes a própria interpretação daquele enunciado me facilita muito na resolução da questão em si. Então, esse eu acho um ponto fantástico. E quando a gente trabalha no coletivo, me fascina demais Não, também. e pensar, Fernando, como é que as crianças pensam. Então eu pergunto, Fernando, como você pensou para resolver esse problema? E aí eu peço para os meus alunos, não apaguem, vamos pensar. E eu vou colocando diferentes soluções
que às vezes chegam na mesma resposta. Fantástico. Então, nós vamos permeando este caminho. E aí chegamos também, muitas vezes, que é diagnosticado, às vezes, algum transtorno de neurodesenvolvimento na Sim, matemática. E percebemos que não, é uma falha pedagógica nisso. exatamente, E aí, exatamente. Fernando, lá vou eu. Já Ah, que o você fez uma bate-bola. pergunta para mim, vou fazer para você. Falei agora de transtornos de neurodesenvolvimento. O Aham, que realmente são transtornos do neurodesenvolvimento? Que todo mundo fala sim, e a gente ainda tem algumas dúvidas, na verdade, muitas dúvidas. perfeito, Explica perfeito. pra gente. E é algo que a gente realmente precisa discutir, a gente precisa trazer para a consciência geral da população, da sociedade, porque isso faz toda a diferença, não só para nós dentro de casa, mas para a possibilidade de nós também construirmos uma sociedade que seja uma sociedade mais inclusiva. Quando falamos em transtorno do neurodesenvolvimento, estamos falando de um transtorno que acomete os processos do neurodesenvolvimento. Isso significa que nós temos a possibilidade de pensarmos em diversos processos que trazem e que fazem parte, na verdade, desse neurodesenvolvimento, e a partir daí, quando há falhas em alguns desses processos, nós classificamos esta condição como um transtorno do neurodesenvolvimento. Esses processos do neurodesenvolvimento são os que possibilitam e os que permitem com que nós tenhamos condição de construir o nosso encéfalo, o nosso cérebro, que é a central de controle nossa. Então, se há falhas, ou seja, se esse desenvolvimento se dá de uma maneira atípica, isso possibilita e isso permite com que nós também tenhamos a possibilidade de enxergar que algumas habilidades referentes a essas áreas que foram comprometidas também terão comprometimento. Então, quando a gente fala em um transtorno do neurodesenvolvimento, nós estamos falando de algumas condições em que esse desenvolvimento não se deu de uma maneira atípica, porque a própria palavra transtorno vem no sentido de não seguir a ordem natural das coisas. E que isso faz com que essas habilidades, e a gente sabe que cada região do nosso cérebro é responsável por uma função, essas habilidades acabam sendo comprometidas por conta dessa falha. Mas existe uma questão que é muito importante que você trouxe, que eu falo que é a possibilidade da gente enxergar, porque hoje é muito simples a gente falar, não, essa criança está com um transtorno, mas às vezes a gente não vê que a questão que leva à dificuldade de aprendizagem, e o transtorno pode levar a uma dificuldade de aprendizagem, mas que a questão está mais em mim como professor, em mim como pai, em mim como terapeuta, do que especificamente naquela criança. É o que a professora Ângela sempre traz e Uhum. fala sobre os distúrbios de ensinagem, É não é? verdade. A questão não está nesse cérebro da criança que teve um desenvolvimento atípico, mas a questão está justamente na possibilidade de nós pensarmos que a minha prática pedagógica não está sendo suficiente para poder alcançar aquela criança. E cada um de nós tem um cérebro único. E para isso, a gente precisa de um olhar diferenciado, de uma adaptação, muitas vezes, de uma necessidade de ver a maneira como aquele menino e aquela menina aprende. É isso mesmo. Mas agora eu quero voltar para uma pergunta com você, falei Ai, demais. Mas até relembrando um pouco a respeito da minha época de escola, que não era educação infantil, fundamental, média, a gente estava no primário, no ginásio, no colegial. Eu usei, na minha época, a cartilha suave, que era uma apostila, não é? Hum. Que a gente usava assim para que a gente pudesse ser alfabetizado. Qual a efetividade do uso de apostilas para alfabetização, já que você é uma perita e muito craque na questão da alfabetização? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que pensar no processo de alfabetização. O nosso cérebro, ele não nasce pronto para leitura e para escrita. Isso é algo cultural do ser humano. Então, muitas vezes, o que acontece, Fernando? As pessoas e professores e as famílias acreditam que a criança vai aprender a ler e escrever sozinha. Isso não acontece. Há necessidade de um ensino explícito. Então, quando você cita a cartilha Caminho Suave, eu escuto muitas vezes os pais falando para mim: Nossa, Renata, mas comigo deu certo. Por que, que agora com meu filho não vai dar? Aham, Então, assim, deu certo para alguns, sim, mas quantas crianças ficaram perdidas no meio do caminho e por isso houve a evasão escolar? Então, eu fantástico. não dou conta de aprender a ler e escrever, e com o passar dos anos, eu vou abandonando a escola. Então, a alfabetização voltada para a neurociência
é um ensino explícito, não dá para ficar nas famílias silábicas, né? Que eu digo B com A, Bá. E aí eu pergunto, B com A dá Bá? Era Não, assim. não é? A Ceci, não é? A A Lili. eu lembro, Fernando, que quando eu aprendi pela Caminho Suave, Aham. e não é que eu estou falando que não, né, Sim. não aplicar, mas eu lembro que tinha lacuia, zabumba, e na minha infância eu falava, mas o que é zabumba? Para mim aquilo é tambor, né? Então, eu quanto Fantástico. criança, Sim. eu não achava que aquilo era cuia, era um prato que minha mãe colocava bolacha ali. Então, então assim, eram palavras que não faziam parte da minha realidade quanto criança Sim, dentro desse sim. processo. E aí o que nós vamos percebendo? Que a alfabetização vai sofrendo lacunas nessa questão do ensinar com as crianças. Alguns vão, e nós sabemos que tem crianças que eu brinco que se você assoprar, aprende sozinha, Verdade. né? Mas tem crianças que não. Então eu sempre falo de alfabetização consciente. Então, inclusive, eu tenho um livro. Fantástico. Não só um, né? Você tem vários. Eu não sei se dá para mostrar aqui, né? Mas a alfabetização consciente voltada para a neurociência. Então, quando eu trago isso. Aqui, Que bom. bem Deixa eu dar uma aqui no tossida. meu. Então, vamos aqui. Então, vamos lá. E aí, esse livro, Fernando, eu lancei ano passado. Que incrível. Que ele fala sobre alfabetização consciente. E eu trago todo o processo como o cérebro aprende a ler e a escrever. Além de tudo isso, porque não é só isso, eu preciso saber os marcos de desenvolvimento que você falou tão bem, né? Entender esses marcos e o processo. Então, eu trago muito a questão de projetos de alfabetização lúdica, da minha vivência, do multiletramento, porque nós não podemos desconsiderar o mundo que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, o método fônico, a todas as atividades. Então, é um livro que eu trago essa alfabetização consciente. E aí, quando você fala da alfabetização, eu penso muito no processo. A criança precisa entender os sons das letras. Sim. Então, B com A não dá Bá. M com A não dá Má, porque a criança vai perceber o quê? É isso que ela processa. Então, as vai crianças... de encontro à consciência fonológica, né? É que a consciência fonológica. E que eu acho incrível as fãs falando, não consigo, eu sempre brinco com elas. Eu faço assim. Você faz? Faço. Acho incrível. Eu faço. E aí o que acontece? Às vezes as crianças percebem, eu falo, perceba o sonzinho, né? Vamos fechar a boquinha, vamos fazer o sonzinho do p, vamos fazer o sonzinho do k, coloca a sua mãozinha. E aí a criança vai construindo isso, entendendo, inclusive, regras ortográficas. Sim. Porque se eu colocar M antes de P e B, o que você aprendeu na sua infância, Fernando? M antes de P e B? Você não chegou a aprender? Não. Eu aprendi assim, que a mamãe anda com o papai e com o bebê. Não aprendi isso não. Não aprendeu, então eu sou mais velha que você. Agora não, entregou a idade. Entregou a idade, Jesus amado. Não. E aí você ensina para as crianças que para fazer o M, eu fecho a boquinha. Então, ó, bom. E quando eu vou falar que é o N, anjo, eu não fecho a boquinha. Sim. Eu ensino uma regra gramatical para as minhas crianças apenas pelos sons dos grafemas e dos fonemas. Fantástico, muito bom. Isso é interessante e eu acho que isso que você traz permite com que a gente, inclusive, possa enxergar essa diversidade, como você falou, dentro da sala de aula. É aquilo, e a gente volta naquele assunto, que não aprendemos todos de maneiras iguais. E que a gente precisa, e a questão de se ter a consciência fonológica hoje, eu acho que é toda uma possibilidade de percepção, inclusive, do funcionamento desse cérebro, e a partir daí trazendo a neurociência para dentro da sala de aula. Eu sempre digo que a neurociência, ela não vem para que ela possa substituir a pedagogia, jamais, porque a pedagogia sempre será soberana dentro da sala de aula, não é? Sabe as palavras. Não, eu falo isso porque, se não fosse dessa maneira, eu comecei estudando neurociência. E quando eu me dediquei à neurociência da educação, eu senti a falta que existia para que eu tivesse, de fato, conhecimento desse chão da sala de aula. E aí eu fui fazer pedagogia.
Então eu digo que hoje eu sou pedagogo com muito orgulho. E isso me dá propriedade, não é? Somos. É. E isso me dá propriedade para que eu possa falar realmente desse chão da sala de aula. Então eu acho esse um processo muito importante realmente, e a neurociência ela vem para somar, para andar de mãos dadas, para caminhar juntos, para a gente ter a possibilidade de entender a intencionalidade dessas práticas pedagógicas e para nós podermos direcionar de uma forma mais assertiva as nossas práticas pedagógicas. Muito Mas bem. é um casamento que eu acho que não se desfaz Não, mais, e não as é? pessoas têm que entender que neurociência não é moda, De maneira Fernando. alguma. As pessoas acreditam que neurociência é modismo, e não é. Não. Ela vem para contribuir. Se eu entender como é que o cérebro aprende, eu vou conseguir trabalhar com a minha criança com Sim, estratégias adequadas e eficientes. sem Não dúvida. podemos perder tempo de aprendizagem. Neurociência de estudo, né? Os Verdade. marcos de desenvolvimento, os anos de ouro, aquele cérebro em potência máxima, a gente não pode perder. Mas, Fernando, uma dúvida que todo mundo sempre me pergunta, e os professores têm uma angústia dentro da sala de aula. Uhum. O TDAH, Sim. é? Então, o que eu faço com essa criança que tem TDAH? Mas primeiro explica, o que é o TDAH? Perfeito, ótimo. Esse é um assunto que eu também tenho trazido com muita frequência, até por ser uma pessoa diagnosticada com TDAH. Então, eu digo que eu sei o quanto, para mim, foi sofrido todo esse processo de aprendizagem por conta de ser uma pessoa que naquela época eu tive um diagnóstico tardio, mas que naquela época, para mim, era muito difícil. Algumas questões eram muito difíceis. Quando a gente fala em TDAH, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que o TDAH é uma condição inata. Já nascemos com TDAH. E isso eu acho que é importante a gente desmistificar, porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas propagando que o TDAH adquire-se ao longo da vida. E é mito. Uhum. Então, nascemos com TDAH, não existe cura para o TDAH, isso significa que nós levaremos essa condição pela nossa vida toda, mas é óbvio que existem inúmeras possibilidades para que nós possamos intervir como professores, como clínicos, como família, para que haja uma melhora desses sinais e desses sintomas da pessoa com TDAH. O primeiro ponto que eu acho que é importante nós entendermos quando pergunta-se o que é o TDAH é nós classificarmos o TDAH como um transtorno da possibilidade que nós temos de estabelecer o autocontrole. Eu acho que isso já classifica, e o TDAH é muito simples, porque no próprio nome dele, ele já traz o que é essa condição. Uhum. Então, quando nós falamos de um transtorno do desenvolvimento do autocontrole, nós estamos falando, e aí vem um outro ponto que é importante, toda vez que uma condição é classificada como transtorno, isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de enxergar um déficit de função executiva. Então, todo transtorno, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre um spoiler que nós temos aqui. Segura, segura. Mas toda vez que uma condição é classificada como transtorno, isso é claro que existirá um déficit de função executiva. No TDAH, esse déficit está ligado diretamente ao controle inibitório, que é uma função executiva. E aí é importante eu entender que eu preciso sim trabalhar controle inibitório, porque esse controle inibitório ele levará a diversas condições que não são só relacionados à dificuldade de concentração e atenção, Uhum. mas a questão de controle emocional, a possibilidade que nós temos de iniciar uma tarefa no momento que tem que ser iniciada, de dar continuidade a tarefas, sobretudo, traga para uma pessoa com TDAH algo que para ele soe como extremamente difícil, extremamente trabalhoso. Ele trava. E não trava porque esse menino é preguiçoso, essa menina é Que é preguiçosa. o que a gente Não, escuta muito. exatamente. Não, trava porque no cérebro desse menino e dessa menina, e no cérebro do Fernando, isso é extremamente trabalhoso e desmotivador. Aí vem uma outra questão. Quando a gente fala em TDAH, nós falamos também de uma condição em que nós temos o acometimento do processo motivacional desta pessoa. E a gente sabe. Olha por que o TDAH leva a uma condição de dificuldade de aprendizagem. Aprendizagem sem atenção e sem motivação fica muito difícil de acontecer, Sim, não é? com Então a certeza. gente une dois fatores que estão diretamente ligados ao processo de aprendizagem e isso faz com que nós tenhamos aí realmente diversas condições associadas ao TDAH.
E só para finalizar esse ponto que você me trouxe, a questão do TDAH é muito importante que a gente fale que mesmo ele não fazendo parte do público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, eu tenho batalhado muito para que a gente tenha a possibilidade de poder, sim, nós, dentro da escola, desenvolvemos um olhar diferenciado para esse menino e para essa menina. A gente sabe que muitas vezes o AEE acaba não acolhendo, porque não é público-alvo, mas existe uma necessidade muito grande, porque eu reforço como Fernando uma pessoa com TDAH. Se hoje houvesse por parte dos meus pais, dos meus professores, a visão que nós temos sobre TDAH, para mim teria sido muito mais fácil. E eu quero possibilitar para que esses meninos essa facilidade aconteça e essa possibilidade de uma aprendizagem mais tranquila também aconteça. Vou aproveitar, Fernando, que você está falando do TDAH. Então, quer dizer que TDAH não é só falta de atenção? Não, não é só falta de atenção. Porque o TDAH, ele está ligado a 2 fatores principais. O primeiro desse fator é uma questão neurobiológica. Então, a gente tem comprometimentos de regiões cerebrais que estão ligadas diretamente com as questões das funções executivas, como o córtex pré-frontal, com a questão do próprio controle dos movimentos em si, e aí a gente fala de gânglios basais. Então, nós vamos ver que a pessoa com TDAH, ela tem uma torpeza motor, uma ortografia mais difícil, e diga-se de passagem, é um pouco desastrada. Eu digo por mim, se eu vou passar naquela área de lojas de departamento que tem vidros, eu saio dali fácil, porque o risco de derrubar alguma coisa é muito grande. Então, existe esse comprometimento e também o comprometimento de áreas límbicas, que estão relacionadas com as nossas emoções. Então, a gente percebe, a gente vê que há um comprometimento relacionado às questões executivas, às questões motoras e também às questões emocionais. E aí nós temos associado a isso um déficit de neurotransmissores. Quando nós falamos no TDAH, nós temos um déficit de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que age diretamente em diversas regiões do nosso cérebro, mais especificamente quando a gente fala em TDAH, em núcleo accumbens, que é a região do nosso cérebro responsável para que nós sintamos prazer. Então, isso significa que uma pessoa com TDAH sente menos prazer, sente-se menos motivada, mas existe um ponto importante. Essa mesma área responsável pelo prazer é responsável pelo vício. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, a pessoa com TDAH ela tem uma necessidade de uma busca incessante por uma dopamina que é faltante. Essa busca pela dopamina faltante, nesta área que gera prazer, que também é responsável pelo vício, pode levar a uma dependência, pode levar a uma compulsão. E um outro neurotransmissor, que também faz parte de um comprometimento quando a gente fala em TDAH, é a noradrenalina. A noradrenalina está ligada diretamente com o processo de aprendizagem, mas ela também está ligada com questões motivacionais. Então, isso também nos leva a uma motivação inferior e, consequentemente, a uma dificuldade nesse processo de aprendizagem. E por isso que o professor precisa ter um olhar para essas crianças dentro da sala de aula, Fernando. Sem dúvida. Porque essa criança pode ser muito mais impulsiva dentro da sala de aula, então ela bate nos outros colegas, né? Ela derruba as coisas na sala de aula mais facilmente, ela não dá conta de copiar as coisas da lousa, então ela apresenta essa lentidão, muitas vezes, porque ela não dá conta, e às vezes o professor quer colocá-la no mesmo padrão de todos. Então é importante ter esse olhar até mesmo para uma adaptação dos conteúdos. Sem dúvida. Então aquela lousa cheia de conteúdo é um desespero para quem tem TDAH. E eu sempre falo algo muito importante. O professor precisa saber que essa criança que tem o TDAH, eu preciso apresentar o conteúdo de forma lúdica, que eu chame a atenção dessa criança, seja por música, por história, por estratégias. E aí eu vou falar uma coisa que eu faço quanto professora. Diga. Então, quando eu sei que a criança tem TDAH, eu começo a minha explicação da sala de aula com uma pergunta, com uma curiosidade, porque eu levo essa criança até onde eu quero. E outro ponto importante, Fernando, que eu uso também dentro da sala de aula, é tocar essa criança. Então, quando eu percebo que ela está realmente, quando a gente diz, ela está no mundo da lua, eu passo perto dela, eu toco nela, eu coloco a mão no ombro, ou eu chego perto, ou às vezes eu dou um elogio, falo, nossa, a letra pode estar terrível, mas a letra A ficou boa. E ali eu valorizo. Então, a criança se sente pertencente àquele grupo.
Então, o professor tem que ter esse olhar. Sem E dúvida. também perceber, principalmente as crianças que tomam medicação, apresentar um determinado conteúdo um pouco mais potente, mais difícil, quase próximo do final da aula, não funciona. Uhum, Então, eu tenho perfeito. que apresentar aquele conteúdo como a matemática logo no começo da aula, onde as crianças chegaram, essas crianças que tomaram medicação acabaram de tomar, Sim. então o cérebro está em potência máxima ali. Fantástico. E então, assim, são estratégias que eu vou usando quanto professora, Incrível. porque eu trago essa criança para mim. E a hora que eu trago essa criança para mim, eu trabalho também com a autoestima dela. Perfeito. Porque a autoestima dela tá muito baixa. Ela nunca deu conta, ela sempre ficou de recuperação, todos os professores sempre reclamaram dela. A hora que ela se sente pertencente, eu tenho alunos, Fernando, com TDAH, que eles são mais altos do que eu, né? Parece que eu sou alta, gente, mas não é tanto não. E eles colocam a mão no meu ombro e eles falam que eles são meus seguranças na sala de Fantástico. aula. Então, às vezes, as pessoas falam, mas por que ele dá conta com você? Não dá conta. Eu vou percebendo quando ele não tá dando conta da lousa, eu vou lá disfarçadamente, eu falo, vem cá, a Pro vai te ajudar. Aí eu vou lá, ajudo ele rapidinho. Olha, não precisa copiar tudo, vamos copiar só o que é mais importante. Coisas mais objetivas Lindo. funcionam muito Sem bem. dúvida. Então, Você tocou num ponto que eu acho essencial, trazendo essas estratégias, e isso para você, professor, é incrível, porque a Renata tem uma vivência que realmente é fabulosa em vários aspectos, mas existem dois pontos que você tocou que eu acho fundamentais. Primeiro, considerarmos o que eu chamo de ilhas de oportunidade, que são justamente, muitas vezes, as pessoas com TDAH, existe uma tendência natural em que tem uma dificuldade maior nas questões matemáticas, nas questões linguísticas, mas existe uma também naturalidade no sentido das questões artísticas, as questões musicais, as questões esportivas. Então, quando a gente lança a mão, como você falou, a música é extremamente matemática. Por que não usar a música para trazer conceitos muita. matemáticos, né? Por que não usar o teatro, por exemplo, a dança, para que haja essa possibilidade de expressão linguística? Então, esse processo é muito rico e isso contribui muito. E um outro ponto que eu queria trazer dentro do que você falou é a questão da medicação, que muitas vezes a gente criminaliza a medicação. Perfeito, Fernando. Ai, E isso é Gente, algo... vocês estão escutando isso? Escutem, gravem, anotem, por favor. É muito importante. E eu digo assim, por minha parte, eu venho da área da saúde, eu tinha essa criminalização também. Eu, Fernando, hoje, uma pessoa com TDAH, não tenho necessidade de fazer uso da medicação. Mas existirão pessoas que terão que fazer uso dessa medicação. E essa medicação, ela trará total diferença para o desenvolvimento desse menino e dessa menina, não só com relação às questões acadêmicas, mas para a vida dela como um todo. Tem um relato de um senhor que teve o diagnóstico tardio também e começou a usar a medicação, que ele fala assim, a partir do momento que eu tomei a medicação e aquelas gralhas que existiam na minha cabeça se calaram, eu comecei a ver beleza no Nossa, mundo. que Então isso me tocou tanto, e até me arrepia, e é verdade, isso me tocou tanto porque eu falo, olha como a gente possibilita qualidade de vida para a pessoa, e muitas vezes isso eu falo porque eu estou conversando às vezes com colegas meus que são neurologistas, ou psiquiatras, e eles que fazem essas prescrições, e aí muitas vezes eles falam, Fernando, durante muito tempo também, eu tive preconceito de prescrever, mas hoje eu vejo o quanto é libertador e o quanto possibilita com que essa pessoa tenha a condição realmente de ter qualidade de vida. Mas eu acho que a gente poderia reservar um NeuroEducaCast especificamente para Vamos. falar sobre TDAH, Vamos, não é? vamos. E Um sobre próximo. Exatamente. Próximo. E sobre um assunto que eu queria agora que você trouxesse, porque eu sei que você aborda com muita propriedade e que também existe um spoiler dentro desse assunto que a gente vai conversar, que são as funções executivas. Eu sempre falei, não, mas hoje especificamente eu falei, e outras vezes eu falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, que funções executivas também, para mim, são divisores de água, no sentido de possibilitarmos com que a gente tenha possibilidade e condição de autonomia. E eu sei que está nascendo, já nasceu na verdade, mas ainda não foi lançado, um livro seu falando sobre funções executivas. Então acho que você poderia trazer uma abordagem para a gente a respeito da importância das funções executivas quando falamos em transtornos. É algo que é essencial ser trabalhado e também desse novo filho. Ai, meu Deus, esse novo filho. Gente, em primeira mão, Olha que Fernando, beleza! as funções executivas, elas são importantíssimas para a nossa aprendizagem, para a nossa regulação, para o nosso planejamento.
algo que sempre as pessoas me perguntam, Renata, como você dá conta de tudo isso? Não é? Todo mundo sempre me pergunta, como você dá conta, né? Você dá aula de manhã, trabalha à tarde, dá aula na universidade. Gente, depois o Fernando conta um pouquinho da universidade dele. Inclusive, tenho a honra de fazer parte aí do O corpo orgulho é nosso. docente. Mas as pessoas sempre me perguntam, Renata, como você dá conta? Ou até mesmo, por que determinadas pessoas são tão organizadas, conseguem se planejar e eu fico ali procrastinando, não consigo. Vou falar de uma coisa simples: ir à academia, não é? Sim. Ou terminar, concluir um trabalho. E às vezes não é o TDAH, né, Fernando? Sim. É uma questão de ajuste dessas funções executivas. Porque as funções executivas, elas são importantíssimas para a nossa aprendizagem. Então, manter a criança sentada dentro da sala de aula pode ser um martírio para ela. Mas também sabemos que, isso é importante. Então, a criança também ouvir o professor. Porque às vezes a gente acha que não, né? Dentro da sala de aula, não, a criança não tem que ficar sentada. Não, sentar, ouvir o professor, registrar aquele conteúdo, isso é importante. Então, esse novo material que eu vou mostrar aqui, que delícia! No teto, que a gente fala que é no teto, que é de funções executivas, eu não trago só a teoria, Fernando, eu trago estratégias para serem trabalhadas com as funções executivas. A gente tem o controle inibitório, que é essa capacidade que eu tenho de eliminar os distratores e manter meu foco atencional. Então, eu estou conversando com você, aqui está em silêncio, mas imagine se eu tivesse um barulho, né, de um cachorro latindo. E dentro da sala de aula, os barulhos, os ruídos... Imagina a aula na minha casa, né? Que o pessoal às vezes assiste com o cachorro latindo, o gato pulando no meu colo. Então, e dentro da sala de aula cai o estojo da criança, o outro colega levanta, joga, não acha o apontador e reclama, professora, eu não encontro o meu apontador. Então, todos esses distratores que acontecem, o barulho do lanche, a fila da sala que está do lado, acaba influenciando na aprendizagem. Então, a gente vai estimulando as nossas crianças no controle inibitório, que você falou tão bem ali, na flexibilidade cognitiva, que é a minha capacidade de mudar a rota, quando eu percebo que as coisas não estão dando certo, e tem pessoas muito resistentes a isso. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Né? Você estava vindo para cá, furou o pneu do seu carro, o que você faz? É a questão de usar a caminho suave e querer manter sempre na caminho suave, não é? O mudar é uma flexibilidade cognitiva. É uma flexibilidade. Então, quando eu falo da alfabetização, do multiletramento, é ingressar essa alfabetização nesse mundo que nós estamos com a criança. Isso que eu queria te perguntar também, aproveitando o gancho. Porque eu li em seu livro que você fala bastante, porque não é só esse livro, que na verdade está sendo lançado agora, mas existem diversos outros livros que você fala muito sobre alfabetização, que você fala sobre multiletramento. Então, acho que você podia, dentro, já que você tocou nesse assunto, falar um pouco também sobre multiletramento. Vamos sim. Então, esse aqui é um material novo, né, que está chegando, e aí com estratégias... para funções executivas. Olha, esse é o primeiro, gente. Eu não dei para ninguém, hein? Eu vou dar pro Fernando. Uau, agora depois sim! Depois eu autografo, hein? Olha, Fernando está recebendo meu primeiro livro. Muito bom, que orgulho, que orgulho. Vou dar pro Fernando. Fernando, depois eu autografo para você. Ótimo, amei. Vamos lá, né? O que é um multiletramento? Porque a gente fala desse mundo letrado que a criança está, mas o multiletramento é um olhar para todos os tipos de textos, gêneros textuais, para música, para um infográfico. Eu tenho que levar a minha criança a ler os diferentes mundos que nós temos. Então, uma mensagem no WhatsApp é um tipo de leitura. Tá? Então, muitas vezes a escola ela descarta essas possibilidades, só que a criança está inserida nisso. Eu falo que muitas vezes a gente tenta levar a criança ao que a gente quer. Nós colocamos a criança dentro do nosso quadradinho, mas esquecemos de ver o entorno dela. Onde ela mora? Qual é a realidade que ela tem? E é trazer isso para a alfabetização. Quando eu trago isso para a alfabetização, aquilo se torna significativo. E o que é significativo, eu aprendo. Então, o multiletramento, ele vem, né, de um conceito que aconteceu nos Estados Unidos, numa reunião com vários educadores, psicólogos, e olhando esse mundo que nós estamos inseridos. Então, dentro do meu livro de alfabetização consciente, eu trago os textos multimodais, esses diferentes gêneros textuais. Eu posso analisar uma música, eu faço um projeto aqui com a música Eu Fui no Itororó, para trabalhar a alfabetização. Fantástico. Então, você consegue incluir, e é isso que eu trago método fônico com multiletramento, com projetos. E aí eu trago aquilo como significância para minha criança. Então, e faz o quê? Motiva.
Que motivo, foi o a que a gente falou, não é? motivação, a motivação. Não dá para alfabetizar, Fernando, se eu não usar alfabeto móvel. Mas eu não posso ter só alfabeto móvel. Eu tenho que ter um professor que saiba como utilizar, como Exatamente. intervir. E aí eu vou um pouco mais além, a metacognição. Outra função executiva. Outra função executiva. Então, a metacognição, eu tenho que trabalhar com a minha criança, eu faço isso no consultório. Uhum. Eu trabalho com a criança e eu levo ela a pensar sobre o seu próprio aprender. Como você aprende melhor? Como você estuda melhor para a prova? Como você vai se organizar para entregar os trabalhos na data correta? Função executiva, Fantástico. metacognição e todas as outras funções que nós Sim. temos para Já que aprendizagem. você está falando em alfabetização, eu acho que seria legal você trazer algumas dicas, e eu sei que nos seus livros também a gente encontra isso, por sinal, adquiram o livro da Renata, gente, Eu que é trouxe só alguns fantástico, aqui, só não é? alguns. Tem vários. Mas como que a gente pode detectar uma possível dificuldade nesse processo de alfabetização da criança? Excelente pergunta. Primeiro nós temos que investigar essa criança lá atrás, lá na educação infantil. Porque o que acontece? Às vezes a educação infantil, acontece no dia a dia, mas o professor ou a família não pontua que ali começam a aparecer alguns Sim. sinais, como atraso de linguagem, uma falha na coordenação motora, uma dificuldade em memorizar rimas, uma dificuldade em memorizar músicas, sequências, memória temporal. Então você pega 3 figuras que têm diferentes fases, recorta e pede para a criança colocar na ordem dos acontecimentos. Então, ali na educação infantil, você já percebe esses sinais. E se você fizer uma boa intervenção, não vamos descartar os transtornos do Sim, sim. neurodesenvolvimento, mas muitas vezes há falhas no processo de alfabetização. Então, na educação infantil, tá tudo muito bem, tem nenhum problema com a criança. Aí, quando chega no colo do professor do primeiro ano, que é aquele professor alfabetizador, a criança não vai. E aí, aquele professor se sente angustiado, inseguro, há uma cobrança da coordenação pedagógica, Sim. da gestão escolar, da família. Como assim? Meu filho não está lendo? O problema está na professora, mas houve indícios lá atrás que essa criança tinha dificuldade de aprendizagem, tinha dificuldade na linguagem. Então, eu preciso estimular um vocabulário pobre. Exatamente. Então, eu vou começando a ter sinais. Aí, lá na alfabetização, lógico que vai esbarrar ali. Porque aonde eu vou ter que ter muita função executiva. Eu tenho que ter Sim. memória de trabalho. Se eu não tenho memória de trabalho, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Porque eu tenho que entender que são símbolos. Verdade. Entender a letra M, que a gente fala né, o grafema, e eu vou pro método fônico, mas entender que a letra M ela tem um som, e que se eu unir com um A vai formar ma, e que se eu unir mais um pouquinho eu consigo formar macaco, e aí eu vou para as frases. Então, assim, requer muitas habilidades de funções executivas. E isso não pode chegar no primeiro ano. Tem que ser lá na educação infantil. Eu sempre falo, e você sabe disso dentro das conversas que a gente tem, que a gente precisa valorizar, na verdade, mais do que é valorizada a educação infantil. Muito, Porque, muito. além de nós termos essa possibilidade, aí entra num outro ponto que eu acho importante também. A gente falou muito das janelas de aprendizagem, das janelas de oportunidade, desses períodos que o nosso cérebro está mais aberto e propenso para Sim, determinadas estimulações de atividades, mas também a gente tem que estar muito atento às questões dos marcos do desenvolvimento. perfeito. E essa é uma questão que a gente consegue observar justamente por esse período da educação infantil ser um período em que a gente tem muitas possibilidades, a gente consegue observar muitos desses déficits que podem acontecer e que, se nós tivermos esse olhar diferenciado, certamente essa intervenção precoce ela vai permitir com que essa criança chegue ali no fundamental e tenha muito mais facilidade. Não só nesse sentido, fazendo uma relação com as funções executivas. O que as pesquisas hoje têm nos mostrado com relação às funções executivas? Que, primeiro ponto, a janela de oportunidade que a gente tem para o desenvolvimento de função executiva, por mais que possa parecer estranho, é durante a primeira infância. É dos 2 anos e meio aos 6 anos de idade. Aí vocês podem perguntar assim, mas Fernando, Renata,
uma criança vai ter total controle inibitório durante esse período? Não. Não, Vai... e que tá tudo bem. Exatamente. E que tá tudo bem. Vai ter flexibilidade cognitiva? Lógico que não. E que também tá tudo bem. Mas é esse período que a gente precisa estimular para que, durante a adolescência, a gente tenha a possibilidade de aprimorar essas habilidades e fazer pleno uso delas na nossa vida adulta. Então, quando a gente fala nesse contexto, a gente está falando da possibilidade de desenvolvermos, através da educação infantil, adultos que tenham muito mais autonomia. E mais do que isso, o que as pesquisas têm nos mostrado? Que um direcionamento, por isso, mais uma vez, eu reforço. Olhem esse livro fantástico! Gente, Porque novidade! novíssimo! Ah, eu tenho o primeiro, gente. Você tem o primeiro, Fernando. O primeiro, olha, o primeiro, hein? Mas estimular funções executivas na primeira infância é possibilitar com que essas funções, e entendam, aqui eu não estou falando simplesmente de uma estimulação que nós fazemos de uma maneira rotineira e naturalmente. É estimular de uma forma direcionada, sabendo o que você quer. Estimular funções executivas na primeira infância é permitir com que nós tenhamos possibilidade de que essas ações de estimulação de funções executivas permitam com que elas ajam como prevenção na dificuldade de aprendizagem. Perfeito. E aqui, Fernando, eu tenho, vou aproveitar. Pega, mas devolve. Aqui, vou devolver. Aqui, Fernando, eu trago as faixas etárias e como estimular as crianças em cada faixa etária. Olha, tá vendo? Fantástico. De 7 a 11 anos. E sugestões de atividades. Sugestões de atividades, olha, de 4 a 6 anos. Então, são sugestões, são isso não é um livro, mesmo. Isso é um tesouro. Ó, de 1 a 3 até os idosos. Uau, que fantástico. E aí eu trago, ó, tá vendo? Estratégias práticas para desenvolver as funções executivas no adulto e na pessoa idosa. Que incrível. Então, desde os adolescentes, porque os adolescentes também correm riscos quando eles não têm funções executivas, eles acabam entrando nas... a adolescência é um período que é muito único, né? Que tem suas especificidades. Verdade. E que as emoções estão extremamente exacerbadas, enquanto essa questão do controle inibitório em si não está totalmente ativa, porque a maturação do córtex pré-frontal, que é onde estão nossas funções executivas, ainda não está completa. Então é um período que a gente tem que ter muito... Acho que a gente já tem uns 10 episódios para o nosso podcast. Gente, vamos TDAH, funções executivas, adolescência, educação infantil. Inclusive, você também pode deixar sua sugestão para a gente aqui de outros temas que a gente pode abordar. Porque agora nós temos NeuroEducaCast. Ficou muito chique. Ficou muito lindo. Meu Deus, que coisa linda. Fernando, eu tiro uma dúvida. Diga. É algo que tem movimentado muito a parte pedagógica, que são as crianças com TEA. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho. Então, o que é o TEA? Ótimo. Eu acredito, eu fiquei muito voltado para a educação inclusiva, né? Então, não só os meus estudos em si, mas também a possibilidade de poder passear pelas diversas áreas dentro da educação inclusiva. E quando eu percebo nos diversos lugares, nas diversas escolas, redes municipais de ensino que eu participo, eu acho que a grande carência, quando nós falamos em inclusão, sobretudo dentro da sala de aula, é com relação ao transtorno do espectro do autismo, não é? Porque eu falo por nós mesmos, na faculdade nós não tivemos um embasamento que permitisse com que nós tivéssemos condição de lidar. E são tantos desafios que nós temos, não é, Fernando? Então, quando a gente fala em TEA, eu percebo que realmente é algo, e o TEA, por si só, ele está dentro desse público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que a política de 2008 traz. E isso nos possibilita, isso permite com que nós tenhamos, inclusive, uma atenção maior voltada para o transtorno do espectro do autismo. Assim como o TDAH, o transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, existem também estruturas neuronais que são acometidas, e aí a gente fala em espectro justamente por trazer essa amplidão e essa diversa possibilidade que nós temos, não só de estruturas que têm acometimento, mas também de diversos sinais e sintomas. Eu sempre gosto de diferenciar sinal e sintoma para que fique claro. Quando eu falo em sinal, é algo que é público. Eu estou com catapora cheia de pontinhos vermelhos no meu rosto ou pelo meu corpo. Isso é um sinal. A Renata vai ver que eu estou com esses pontinhos vermelhos, mesmo sem que eu precise dizer a ela que esses pontinhos vermelhos existem.
De repente eu estou com dor de cabeça. A Renata, para saber que eu estou com dor de cabeça, eu preciso dizer a ela que eu estou com Uhum. dor de cabeça. Isso é um sintoma. Então o sinal é público, o sintoma ele é privado. E é aí que a gente diferencia. Para que eu saiba do sintoma de uma pessoa, eu preciso que ela me diga sobre esse sintoma. E isso é interessante para a gente poder diferenciar. E quando nós falamos em transtorno do espectro do autismo, se nós formos pegar o DSM-5, que é o que a gente usa para que se estabeleça esse diagnóstico e para que se usem critérios para esse diagnóstico, o critério A de diagnóstico para o TEA, que é o que precisa corresponder a 100% desses sinais e Uhum. sintomas para que esse diagnóstico seja dado, ele diz respeito a um déficit persistente ligado às questões voltadas à comunicação e à interação social. Então, nós precisamos, para que chegue-se a esse diagnóstico de TEA, ter um déficit significativo na interação social e na comunicação social. Isso está relacionado com a possibilidade que nós temos de estabelecer um contato visual, de nós estabelecermos a possibilidade de um aprendizado social e, consequentemente, podermos expor e desenvolver essas habilidades de uma forma mais fácil, interagindo de uma maneira mais tranquila. Isso é o que nos leva ao diagnóstico do TEA, associado ao critério B, em que nós temos que ter 50% desses critérios, que estão relacionados ao quê? Aos hiperfocos, à ecolalia, às questões ligadas diretamente ao que você falou, que é a rigidez cognitiva, a dificuldade de mudança de rotina. Para as pessoas dentro do autismo, e aí eu já falo para você, professor, para você, pai, que quando nós falamos em autismo, existe uma necessidade muito grande de se trazer rotina. Por quê? Porque a rotina ela permite com que esse menino e essa menina sinta-se seguro. Nós trazemos o quê? Previsibilidade. Nós trazemos antecipação daquilo que vai acontecer. E isso tem relação com as crises, Fernando? Totalmente, totalmente. Existem alguns fatores que levam às crises. E um dos fatores que leva à crise é mudança de rotina. Uhum. Existe um outro ponto dentro desse critério B, que é um outro fator que leva à crise também, que está relacionado com as questões sensoriais. Mais de 90% das pessoas dentro do TEA são pessoas que apresentarão distúrbio do processamento sensorial. E é muito importante nós entendermos, assim como as funções executivas são fundamentais para o processo de aprendizado, a maneira como ocorre a decodificação sensorial, como se dá esse processamento sensorial, também é importante. Por quê? As meninas ou os meninos dentro do TEA, eles podem apresentar muitas vezes hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Hipersensibilidade é aquele menino que muitas vezes a gente vê ou encontra no shopping e que está usando um abafador. Por quê? Porque o processamento auditivo dele se dá 10, 15 vezes a mais do que o nosso, que não temos um distúrbio desse processamento sensorial. A potência é muito maior. Muito maior. E aí, quando nós falamos em uma criança hipo ou uma pessoa hipossensível, significa, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, nossa, que engraçado, aquele menino é autista e gosta de abraço. Mas justamente por isso, porque ele tem essa necessidade do toque. Existe essa dificuldade no processamento relacionado ao toque que faz com que ele goste realmente e tenha necessidade, não só goste, mas tenha necessidade desse toque, porque isso faz com que ele sinta-se mais seguro. Então, o outro aspecto que leva à crise, dentro desses quadros do critério B, que estão relacionados à ecolalia, a hiperfoco, as questões sensoriais, tudo isso são fatores que podem levar às questões voltadas e ligadas diretamente à crise. E existem mais dois tópicos que estão relacionados com as nossas emoções. Primeiro deles, frustração. As pessoas dentro do TEA são pessoas que se frustram muito facilmente, por isso nós precisamos trabalhar e fazer isso dentro da sala de aula, Fernando, que é o grande desafio. Muito grande. E um outro ponto que é a questão do estresse emocional. Algumas pessoas chegam para mim às vezes e falam assim, Fernando, autistas não possuem emoções, e isso dá até um frio na barriga, na espinha, em várias partes do corpo. Porque isso é lenda. É um dos mitos que a gente tem que desmistificar. Existe sim emoção quando nós falamos em autismo. O que existe é o que nós chamamos de alexitimia.
A lexitimia nada mais é do que a dificuldade no acesso a essas emoções e na expressão emocional. O que faz com que a pessoa dentro do TEA acabe tendo uma dificuldade maior nessa expressão emocional, justamente por uma dificuldade que ela tem no aprendizado emocional. Porque emoções também são aprendidas, Com certeza, não é? com Então, certeza. nascemos com algumas emoções, aprendemos a potencializar ou não essas emoções durante a nossa vida, e existem emoções como a culpa, a empatia, que são emoções adquiridas, aprendidas ao longo da vida, mas que nós precisamos, e aí vem um outro tema para um outro encontro nosso, transtorno do espectro do autismo, para falar só sobre emoções. Vem um outro ponto e um outro aspecto, que é essa dificuldade na interpretação de sinais fisiológicos que permitem com que nós aprendamos essas emoções. Então, Perfeito. um ponto que é fundamental para nós todos entendermos o que pode levar à crise, e um dos grandes desesperos que a gente tem quando a gente fala em autismo é uma criança ou uma pessoa entrar em crise, e aí, como eu vou agir? O que eu vou fazer? Então, se eu minimizo esses fatores que levam à crise, isso me possibilita, isso me permite com que, não significa que a crise não vá acontecer, mas isso me permite, me possibilita com que a gente tenha possibilidade de minimizar essas crises. 4 pontos que são importantes. Primeiro, mudança de rotina. Estabeleça rotina. Permita com que se traga antecipação, permita com que se traga flexibilidade. Use quadros de rotina. Isso é algo fundamental. Segundo, questão de hiperestimulação sensorial. Entenda o perfil sensorial do seu aluno, do seu paciente, do seu filho. Isso vai mudar a sua vida, não só com relação à crise, mas também com relação ao processo de aprendizagem. Terceiro, vamos fazer um processo de gestão da frustração, porque isso nos ajuda de uma forma muito significativa. E quarto, aprender a lidar com essas emoções. É fácil? Não. Eu digo porque assim, eu, Fernando, estou aqui há diversos anos, muitos anos, tentando lidar com as minhas emoções e controlá-las. Não é um processo fácil, mas que é importante que a gente entenda. Eu acho que nosso horário já está quase terminando. Mas eu acho que a gente pode fazer um encerramento. Vamos. Você, depois eu, para a gente encerrar em grande estilo esse primeiro episódio. Nossa, gente, o primeiro de muitos. Sem dúvida. E uma coisa muito importante, Fernando, que você estava falando, né, de todos esses assuntos, eu acho fundamental que os professores façam cursos. Busquem conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, fica um pouco mais fácil. Não existe receita pronta, não existe nada mágico. É isso. Mas fica muito mais fácil da gente entender o que as crianças estão ali precisando, necessitando naquele momento. Então, o professor tem que ser aquele professor que acolhe e que ele busque cursos. Então, vou deixar aqui, né? A minha plataforma da Hotmart. Muitos cursos bons. Que tem muitos cursos ali, tanto de alfabetização, que foi um pouquinho dos assuntos que a gente tratou hoje. Então, lá vocês têm o processo de alfabetização, tem quase 30 videoaulas, Fernando, com materiais que eu uso dentro do consultório. Eu brinco que os meus materiais, eles não são testados pelo Inmetro, eles são testados pelo InRenata. Muito bom, adorei. Porque eu faço primeiro, verifico os resultados para depois deixar lá. Material dourado, a matemática, boa temática. Coordenação pedagógica, porque eu fui coordenadora pedagógica durante 27 anos, lidando com os desafios do professor, dos pais e dos alunos. E esse eu acho um ponto importante, porque muitas vezes eu vejo o professor chegar para mim e falar: Fernando, eu tento fazer, mas a gestão não permite. A gestão não ajuda. Então, o aprimoramento nosso como professor e nosso como gestor é essencial. É fundamental. E agora tem o lançamento também de um novo curso na plataforma da Hotmart, que é Psicologia do Desenvolvimento e da Educação. Que incrível. Eu fiz mestrado em psicologia. Sim. E você falou das emoções, então assim, entender os marcos de desenvolvimento, entender aquela angústia da criança, até mesmo quando a criança passa por um processo de luto, de separação dos pais. Como nós podemos ajudar isso? Não é uma receita, mas são estratégias de como você está usando. Possibilidade da gente trazer essa flexibilidade cognitiva, não é? Porque receita de bolo realmente não existe. Mas a gente tem possibilidade, diante do conhecimento desses cérebros,
de permitir com que nós adequemos as condições para o Tem que desenvolvimento buscar dessas informação, crianças. Sem né? dúvida. Não dá para o professor. E muitas vezes o que acontece com os professores, eles leem como funções executivas. Eu posso pegar vários artigos, mas eu começo a falar, tá, e aí, o que eu uso dentro da sala Sim. de aula? Como eu faço tudo isso? Então, eu gosto sempre de trazer a minha prática, né? Dentro Fundamental. da sala de aula, como eu lido? Porque eu lido com inclusão. Eu lido Claro. dentro do consultório, quanto neuropsicopedagoga, e lido dentro da sala de aula com as Sem inclusões. dúvida. Então, eu sei que não é fácil para ninguém, porque eu sei o que é o chão da sala de aula ali, né? Verdade. Mas eu trago todas essas estratégias aí e também deixo, né, todos os meus livros ali. Trouxe Fantástico. alguns, né? Aurora Boreal, A Boa Temática, Só Neuropsicopedagogia, coisa né? boa. Trouxe alguns, né? Inclusive, também deixar aqui, para quem quiser fazer uma pós-graduação no Instituto Límbios, nós temos os nossos cursos de pós-graduação e temos a honra da Renata fazer parte do nosso corpo docente. São cursos de neuropsicopedagogia, de neurociência voltada para a educação, cursos específicos sobre autismo, sobre T21, sobre educação inclusiva. Enfim, será um prazer também receber todos para essas especializações dentro do Instituto Límbios. E desde já, não é, Renata? A gente vai agradecendo. Nossa, muito. Foi incrível, Muito Fernando. bom, muito bom. Se o primeiro já foi fantástico, imagine os próximos. Mas muito obrigado a cada um de vocês que nos assistiu, que esteve conosco. Deixe o seu joinha aí Por pra favor, gente, né? não é? Curta, like, compartilha. Compartilha e deem sugestões também de temas que a gente possa trazer e discutir em outros momentos. Obrigado, Gente, Renata. obrigada. Tenho certeza que serão outros episódios com muito conhecimento de qualidade. Fernando, obrigada. dúvida. Foi incrível. É sempre Obrigada. incrível com você. Um beijo, Obrigada, gente. Até. gente. Tchau.